Boa noite, amigos do Canelada. Noite de festa para a torcida do Palmeiras. Por sinal, já está muito acostumada a festejar esse Campeonato Paulista. O Palmeiras segue invicto. O Palmeiras são 13 jogos, 10 vitórias e 3 empates. E o mais impressionante de tudo, só 3 gols sofridos. O Palmeiras em 13 jogos só sofreu 3 gols. É a melhor defesa do campeonato. É a melhor campanha do campeonato. Logo, espera o jogo Corinthians e Guarani para saber quem vai ser o seu rival na semifinal, porque se o Guarani passar, é Palmeiras e Guarani, porque ele pega aquele que tem a pior campanha, mas é o Palmeiras do Abel Ferreira, mais uma vez, sendo o time a ser batido nesse Campeonato Paulista. Ninguém, por enquanto, conseguiu bater esse Palmeiras do Abel Ferreira. A gente tem um convidado especial hoje, então eu vou abrir com o cara. Ney Franco tá aqui com a gente no Canelada. Muito obrigado, Ney, pela sua presença. Flávio Prado, Bruno Prado, o Piperno também, que tá aqui estreando com a gente no Canelada. Seja muito bem-vindo, palmeirense. Tá feliz, tá rindo à toa. Agora, Ney, Abel Ferreira é o cara que tá provando ser o grande treinador do momento, né? Porque ele até hoje no segundo tempo provou que pode atacar mais, que o Palmeiras pode atacar. Tá difícil questionar o cara. Eu já fui um que questionei, puxaram até o chupa pilhado, tem que aceitar, porque o cara tá ganhando tudo. Boa noite, primeiramente prazer participar com você aqui, Pilhado, o Flávio, o Bruno, o Piperno, né? E principalmente pra gente falar de futebol, né? E logicamente que o Palmeiras está num grande momento, né? Os números são impressionantes, né? E o futebol tem uma máxima, né? Quanto a números você não se discute, né? E dentro desse grande momento que o Palmeiras vive, né? Com 2 anos consecutivos aí com o título da Libertadores, logicamente que ele é gerenciado por um treinador, né? Que acaba sendo uma surpresa, né? Porque quando chegou no Brasil pouco se conhecia, mas está se revelando um treinador estrategista e que está realmente fazendo um trabalho muito interessante com o Palmeiras, com possibilidade real aí, né? Logicamente que tem uma semifinal pela frente, dura para ser disputada, né? Mas uma equipe realmente candidatíssima a ser campeão, né? Paulista. Mais uma vez disputar Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Então o Palmeiras está num grande momento com bons jogadores e muito bem comandado pelo Abel. Flávio Prado, a gente fala que o Palmeiras que não pode considerar pelo Campeonato Paulista, mas eu acho que pode. Se você tem 13 jogos, nesses 13 jogos você sofreu 3 gols, 10 vitórias e 3 empates, é aquilo que a gente fala, Campeonato Paulista é fraco. Só que é uma campanha absurda do Palmeiras por enquanto. Mostra que ele é o time a ser batido. Boa noite, Pilhado. É o time a ser batido, sem dúvida, mas o Campeonato Paulista, na verdade, ele tem 2 jogos de invencibilidade, porque o resto é resto, né? Essa é uma verdade. E ele passou pelo Corinthians, passou pelo São Paulo. O resto é resto, o resto não dá, né? Você vê, não tem a menor condição, né? Isso aí os clubes, eles se venderam pro tal do Edinaldo, né? Que é o nome desse rapaz. Edinaldo, então, se venderam para esse rapaz aí para continuar com esse campeonato, os campeonatos regionais, com esse atraso de vida no calendário do futebol. E é isso que nós temos, né? É um nível baixíssimo. O Palmeiras é muito melhor que os outros, realmente. E se tudo correr normalmente, será o campeão paulista. Mas são 2 jogos. Mas você tem no campeonato também, Flávio, 3 times grandes. Você tem São Paulo, você tem Santos e você tem Corinthians. Nenhum deles tem a campanha do Palmeiras. O Santos também é parte nesse momento. Mas é grande. Então, aqueles times grandes. O Santos, ele tá à parte. Ele brigou os 2 últimos anos para não cair, então é melhor a gente não entrar nesse detalhe. O São Paulo tá se refazendo e o Corinthians também, sem desmerecer. O Palmeiras, mas sabe, parece, né, que o nível dos jogos o Palmeiras hoje passeou, né? Teve nem jogo. O primeiro tempo foi bem ruim, por sinal. Sim, mas ele fez 1-0, acabou o jogo. O que se esperava do Ituano? Que ele pudesse fazer um gol e segurar. Como ele tomou um gol no primeiro minuto, acabou o jogo. Não precisava ter mais. Ali, acabou, o Rafael bateu, acabou, pode ir embora pra casa e tal.
Não, e também, né, Bruno, depois eu vou chamar já o Piperno pra falar do Palmeiras dele, o cara estreando já, indo pra semifinal. Agora, o Kleberson também, esse cara tá de brincadeira. Ney Franco, antes de passar pro Bruno, se você é o técnico do time, o cara bota a mão na bola daquele jeito, aos 40 segundos do primeiro tempo. O que você faz? Primeiramente que em relação à parte tática e estratégia de jogo, né, já muda tudo, porque quando você está trabalhando num clube com porte menor contra uma grande equipe, você arma a equipe, e o Ituano, inclusive, o primeiro tempo fez, um time estava bem armadinho, com 2 linhas de 4, 2 atacantes por dentro, mas logo ali no primeiro minuto você já toma o gol diante de uma equipe como o Palmeiras, ou poderia ser contra o Corinthians, ou qualquer equipe grande do futebol brasileiro, você já praticamente já joga quase tudo fora que você trabalhou durante a semana. Logamente ali com 1 minuto de jogo, né? Mas então, aí no vestiário, você quer matar o cara ou você vai dar força pro cara? Não tem que sempre dar força, né? Você, em alguns momentos, esse tipo de erro, se você tem que trazer, conversar, o atleta tá ali, ele tem um jogo todo para ser jogado ainda, né? Então, o melhor é você jogar o cara para cima e logo depois quase que o Ituano fez um gol de cabeça, né, na volta, quase que se salvou, né? Essas são as coisas interessantes do futebol, né? Você vilão, mas de repente você pode virar herói. Ele teve essa oportunidade, mas é uma infelicidade, né? E esse tipo de infelicidade você acaba vendo aí, né, em toda rodada de qualquer competição, sempre um jogador, né, dá um vacilo, né? Mas tem que ter tranquilidade. Ali a você fase falou que pra o mim, Palmeiras né, tá, pilhado, bola que bate na trave do Palmeiras não entra. Mas é verdade, tem fase que a bola bate em 3 e tal, cai dentro do gol. Tem fase, não vai bater, bateu na trave, ela vai sair. Se bate na trave do Ituano, ela entra. O Palmeiras tá numa fase espetacular, né? E você falou, né, Bruno, quando sai o gol com 1 minuto de jogo, ali 2 minutos, porque o pênalti enrolou um pouquinho ali, você falou, pronto, acabou o jogo. Era difícil. Porque o Ituano ia pra tentar uma chance, e o Palmeiras, quando ele faz gol, a gente sabe que é difícil levar, né? Até pelos números que você passou aí, né? Tomou 3 gols no campeonato inteiro, né? Então a chance, né? E foi bom que você falou com o Ney antes, que é um treinador de futebol, né? O Mazzola Júnior com certeza preparou o time dele para tentar se defender, para tentar levar o 0-0, jogar no contra-ataque, e com 1 minuto o zagueiro meteu a mão na bola. Assim, era aqueles pênaltis que o cara, ele esticou o braço lá no alto e deu um soco na bola, assim, Foi Thiago Silva. Foi no estilo dos pênaltis que o Thiago ele faz. Ele vai dizer assim, eu jogo como o Thiago Silva e mostra o lance. Só nessa parte, que o Thiago é um craque, né? Mas o cara, foi ele meteu... Faz alguma coisa, Thiago Silva, não tudo, né? Ele esticou o braço e deu um soco na bola, com 30 segundos de jogo. Aí muda tudo, né? A única chance foi essa mesmo, de cabeça com o próprio Kleberson, bola parada, aí cabeceou no travessão, e mais nada. E o Palmeiras nem fez um grande jogo, assim, é que o Palmeiras é um time muito acertado, é difícil chutar no gol do Palmeiras, é difícil pressionar o Palmeiras. Então o Palmeiras, ele levou o jogo bem tranquilo, não foi assim, contra o Santos, o Palmeiras criou várias oportunidades, perdeu um monte de gol, contra o Corinthians jogou bem. Hoje foi assim, não foi mal, mas fez o gol no início e tava bom, e depois fez 2, se forçasse um pouquinho faria 3, mas não foi também um grande jogo do Palmeiras, não, foi o suficiente para passar sem muito susto. Piperno, você como palmeirense, deixando claro aqui, o Palmeiras, ele sabe usar a sua casa em jogos únicos. Por quê? Ele tem 100% de aproveitamento em jogos únicos no Allianz Parque. 1-0 contra o Botafogo, pelas quartas de final do Paulistão de 2015. 2-0 contra o São Bernardo, quartas de final, Paulistão de 2016. 2-0 contra o Santo André, nas quartas de final do Paulistão de 2020. 1-0 contra a Ponte Preta, na semifinal do Paulistão de 2020. E 2-0 contra o Ituano, nas quartas de final do Paulistão de 2020. Agora vai ter mais um jogo único aí pela frente. O Palmeiras no Allianz Parque, que provavelmente ele vai jogar todos os jogos, né? Sim. Agora em casa. A semifinal e depois o segundo da final, se ele passar. Sim, que ele vai decidir em casa. É muito difícil de ser batido. O Palmeiras no Allianz Parque se torna ainda mais favorito, já que ele vai jogar jogo único na semifinal e o segundo jogo da final em casa?
Ele é muito difícil de ser batido, sem dúvida nenhuma, em qualquer lugar aqui na América do Sul, mas aí também eu vou recorrer ao que o Flávio acabou de falar em relação ao Campeonato Paulista. Você vai fazer 2, 3 jogos difíceis. São Paulo, Corinthians e o Bragantino hoje, né, que melhorou e tal. Então, esse monte aí que você citou, com todo o respeito, né? A gente adora futebol, vim de uma cidade, ia num estádio, ver o time pequeno, mas quando você fala Palmeiras, Corinthians, São Paulo, você citou uma série de times em relação aos quais o Palmeiras tinha obrigação de ganhar. Hoje, por exemplo, se não ganhasse, seria um vexame tanto. O ano passado, quando o Palmeiras colocou o time C para jogar o Campeonato Paulista em vários jogos, e perdeu alguns jogos, muita gente andou dizendo, um vexame e tal. Eu não achava vexame coisa nenhuma. O Palmeiras estava se preparando para projetos maiores, né? Foi um ano de 2021 que o Palmeiras fez mais de 90 jogos, isso é desumano, então tinha que arriscar mesmo. Né, enfim, o Campeonato Paulista, porque os outros desafios seriam mais importantes, muito mais difíceis e tal. Mas quando ele tem que jogar só o Campeonato Paulista e enfrenta esses times que você citou, repito, com todo respeito a essas equipes, ele tem a obrigação de ganhar. O Palmeiras já perdeu jogos muito importantes lá, né, para times melhores. Olha, o ano passado foi eliminado pelo CRB na Copa do Brasil. Isso acontece. E é uma coisa, até brincava que era uma coisa muito irônica na carreira do Abel, porque o Abel, desde quando dirigiu o time grego lá PAOK. Enfim, o PAOK, e eliminou o Benfica, até brincava. Puxa vida, eliminou o time do Jesus, o time do Marcelo Gallardo, o time do Cuca, o time do Renato, o time de não sei quem, mas foi eliminado aqui em São Paulo pelo time do Alan Al. Isso acontece no futebol. E que por sinal, é bom técnico. Mas assim, é um time, e o Ney pode falar disso muito melhor que a gente, quer dizer, é um time quando você tem um trabalho consolidado de mais de um ano, o time não precisa ser espetacular individualmente, porque o time do Palmeiras está bem longe disso. Não é o time de 96, por exemplo. Longe disso. Mas é um time que todo mundo sabe o que tem que fazer. Eu, por exemplo, hoje, eu vi lá o Curitiba, o Atlético e Curitiba, o jogo lá na Arena. O Curitiba tem menos time, mas está muito bem treinado por um técnico que está lá há 14 meses e ganhou o jogo. O time sabe o que tem que fazer em campo. E essa é a grande diferença do Palmeiras em relação à concorrência aqui em São Paulo. Agora, isso, Flávio, Ney, Bruno, eu discordo um pouco até do Piperno, que ele falou individualmente. Eu acho o time do Palmeiras um timaço. O titular, não tô falando do elenco. Se você pega o time titular do Palmeiras, você tem provavelmente a melhor defesa do Brasil. Na minha opinião, os 2 zagueiros. Você tem o melhor goleiro do Brasil. Você tem Dudu, que pra mim bate de frente com qualquer atacante do Brasil. Rafael Veiga, melhor meia do Brasil. Scarpa, o Rony, que é um jogador eficiente. Eu acho o time do Palmeiras um timaço. E eu acho que pode jogar como o Abel vem fazendo agora. Atacando mais. No jogo de hoje, no primeiro tempo, foi ruim. Mas é um time forte. Não dá pra dizer que é um time... Você acha que eu gosto de te provocar, mas eu preciso fazer uma pergunta. Como diz o Piperno, com todo respeito, o Danilo que você queria no lugar do Casimiro, você não citou, né? Danilo. Mas você não citou. Porque eu vou falando alguns jogadores. Na segunda-feira você queria no lugar do Casimiro na seleção brasileira. Nunca falei que ele tem que ser no lugar do Casimiro. Não, ele joga no lugar do Arthur. Ele joga na posição. Eu falei que ele merece mais mas ele joga na posição do Casimiro. Mas então você queria ele na posição do Casimiro. Quer provocar? Provoca falando certo. É que você queria o Danilo na seleção. Aí a posição dele é com o Casemiro e com o Fabinho. Como você queria ele na seleção, é de se imaginar que você queria que tirasse o Casemiro. Aí agora você nem citou, poxa. Mas intervalo, a gente vai pro break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube já com 17 mil pessoas, então deixa o seu like, é muito importante. Break na Rádio Jovem Pan. Bom, você pode me provocar à vontade. Eu continuo dizendo... Pra mim, o Danilo merece chance na seleção. Pra mim, o Rafael Veiga merece chance na seleção. Você não falou nem agora do Danilo. Eu fui falando os nomes. Você citou um monte de jogador, não citou o Danilo. Mas eu fui falando os nomes. O Danilo, Ney Franco, tem nível pra seleção brasileira que não seja agora. Mas tem nível pra seleção brasileira. Tá com 21 anos, né? Tá com 21? É por aí. 21 anos. É um jogador muito novo. Eu acho um jogador com potencial, né?
Mas a discussão sua se sai o Casemiro, não, né? Não. Eu nunca falei Ele que sai o queria. Casemiro. Não. Ele falou assim, ele falou assim, o Tite tem que convocar o Danilo. Não, o Danilo joga eu falei na que ele tem que posição, convocar. do Casemiro e do Fabinho. Tema. Então, por que o Tite não leva ninguém do Palmeiras? Só o Everton como unanimidade. Porque ele já não levou o Dudu quando o Dudu merecia muito. Já não deu nunca uma chance pro Veiga e o Veiga já joga bem há 2 ou 3 anos. Agora o Danilo também pode merecer uma chance. O Danilo tem que entrar no lugar ou do Casemiro ou do Fabinho. Ué, Casemiro e Fabinho já jogaram juntos na seleção brasileira. Então, já jogaram juntos. Não dá pra jogar 3. Você tem que tirar um deles. Tá bom, mas você eu imaginei que você queria tirar o Casemiro. Já que é pra levar, vamos pôr logo de titular. Eu falei que era no lugar do Arthur, que merece mais. O Danilo tá jogando e o Arthur não tá. Não, o Arthur é outra posição, aí já é outra coisa. Tá bom, mas eu não falei que tinha que tirar o Casemiro. Não, mas é o que eu imaginei, pela Vamos posição, perguntar pra quem já teve ali do lado do campo. Danilo, merece uma chance em breve na seleção brasileira? O jogador pode ser convocado, compor o grupo, entrar em algum jogo e potencial para crescer. Em breve, né? Obrigado, Nefran. Em breve, você queria que fosse a semana passada e sai Casemiro. Entra. Eu não falei sai Casemiro. Sai Casemiro. Sai Casemiro. Eu não falei até a faixa de capitão. Você chegou faixa de capitão. Até a faixa de capitão você chegou a dar a entender aí que ficava bem com ele.